Gente querida, é uma alegria ter vocês aqui para mais um episódio da série Depois de Cristo. Muitos assuntos já foram abordados sobre as perseguições sofridas pela igreja, tá? No capítulo 9, por exemplo, eu comecei a falar um pouquinho sobre a perseguição ocorrida após a morte de Estevão. Essa perseguição teve o seu fim somente no ano 313 depois de Cristo, quando o imperador romano Constantino decidiu adotar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Não deixe de assistir a este vídeo, pois será mais fácil para você compreender toda a história se você não perder nenhum vídeo desta série. E para você acompanhar esse vídeo tão importante, eu recomendo que você clique no link aqui em cima, que vai aparecer agora, tá? Você vai estar assistindo os dois vídeos anteriores aqui, tá? O número 9 e o número 10. É bom você ter conhecimento também sobre o que aconteceu com os principais líderes do cristianismo logo no início da formação da igreja. E o vídeo de número 10 fala exatamente sobre isso, sobre os apóstolos, sobre os seus feitos e sobre as lendas associadas a cada um. Hoje, a nossa atenção será voltada para a perseguição ocorrida no primeiro século. Como já foi dito, a primeira dispersão dos cristãos aconteceu nas terras da Judéia e Samaria. O texto de Atos 8, versículo 1, nos diz que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E é muito importante deixar claro que durante os primeiros anos do cristianismo, este existiu dentro do marco do judaísmo. E por causa disso, o judaísmo tentou eliminá-lo. O Novo Testamento traz muitos relatos sobre esse acontecimento, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de um tempo, devido ao crescimento do cristianismo e de vários acontecimentos, o judaísmo não se encontrava mais em posição de perseguir os cristãos, embora, em muitas outras ocasiões, os cristãos tiveram em posição de perseguir os judeus. Quando, por exemplo, o cristianismo se tornou a religião da maioria. Os judeus, em contrapartida, acabaram se tornando a minoria dentro de uma sociedade que se autodenominava cristã. Muitos cristãos, devido ao posicionamento descrito no Novo Testamento sobre a postura judaica em relação ao cristianismo, começaram a fomentar um posicionamento contra os judeus. E estas perseguições chegaram ao limite de ocasionar muitas mortes também. Ou seja, se condenamos as atitudes dos judeus do primeiro século, que agiam pensando estar servindo a Deus, não podemos, em hipótese alguma, cometer os mesmos erros. Até porque o nosso Senhor nos instruiu a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ser cristão é, de algum modo, ser perseguido, pois vivemos num mundo caído e distante de Deus. A nossa missão é amar, amar até o fim, pois servimos ao Deus do amor, cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Caso contrário, seríamos consumidos com toda a nossa falta de fé e arrogância que tantas vezes tentam nos dominar, não é verdade? Para que tenhamos uma percepção mais acurada sobre os acontecimentos do primeiro século, é necessário que entendamos que, nos primeiros dias do cristianismo, as perseguições aconteciam de forma esporádica em determinados locais. No entanto, quando o Império se viu ameaçado, as perseguições começaram a ocorrer de uma forma muito mais intensa e avassaladora. E talvez você se pergunte, quais foram as causas destas perseguições? É necessário compreendermos um pouco o que acontecia na sociedade romana nesta época. Basicamente, as perseguições ocorreram por interesses religiosos, políticos, econômicos e sociais. Interesses religiosos porque os romanos tinham suas crenças, seus altares, ídolos, práticas e ritos e tudo mais era amplamente divulgado e praticado. Eles não viam muito problema em acrescentar outros ídolos, desde que os mesmos se submetessem à religião e interesses do Estado.
E os romanos consideravam os cristãos como ateus, pois não possuíam nenhum ídolo, por exemplo, que pudessem se prostrar e fazer suas súplicas e orações, como os romanos faziam em seus cultos com a participação do povo. Além disso, por praticarem seus cultos de forma sigilosa e reservada, os cristãos eram acusados de praticarem imoralidade, incesto e canibalismo por causa da ceia do Senhor. Isto fez com que o povo acabasse acusando os cristãos de cometerem as maiores atrocidades, como, por exemplo, comerem crianças em sacrifícios ao seu Deus. O ósculo santo, ou o beijo da paz, virou um motivo de acusação da prática de imoralidade e incesto. Em relação aos interesses políticos, é importante destacar que, logo no início, os romanos viam a igreja cristã como sendo parte do judaísmo. O judaísmo era uma religião lícita e, por isso, os cristãos não sofreram tanto. No entanto, tão logo os romanos perceberam de que se tratava de uma nova fé, de uma nova religião, eles a consideraram uma religião ilícita. Ou seja, isso podia oferecer um risco à segurança do Estado romano, já que eles não admitiam nenhum rival à obediência por parte dos seus súditos. Então foi a partir daí que começou a perseguição aos cristãos por parte do Império Romano. Perseguição esta que duraria 2 séculos e meio. Veja bem, segundo os romanos, a religião só poderia ser tolerada se contribuísse para a ordem e estabilidade do Estado. Ou seja, era Cristo ou César. E quem vocês acham que os cristãos obedeceriam? Pois é, e sendo desleais a César, os cristãos eram acusados de tentarem fundar um Estado dentro do Estado. César exigia a soberania exclusiva e os cristãos diziam que Cristo era o único soberano a quem deviam obedecer. E eles obedeciam a ele quando houvesse qualquer divergência de interesse entre o Estado e as práticas cristãs. Os cristãos, por exemplo, se recusavam a oferecer incenso nos altares no culto ao imperador romano. E quem sacrificasse nesses altares podia praticar uma outra religião. E como não faziam esse tipo de sacrifício, os cristãos eram considerados desleais. E como a maioria das reuniões cristãs também eram feitas à noite e em total discrição, as autoridades romanas consideravam que os mesmos estavam preparando algum motim contra o Estado. Deu para entender? Em relação aos interesses econômicos, um bom exemplo foi o ocorrido com o apóstolo Paulo, que recebeu oposição por parte dos fabricantes de ídolos em Éfeso. Eles ficaram mais preocupados com os seus negócios do que com a ameaça que o cristianismo trazia ao culto à deusa Diana. Dê uma conferida no texto de Atos 19 e 27 e você vai perceber exatamente isso. Não é difícil de imaginar a ameaça que o cristianismo significava para os videntes, os fabricantes de ídolos, os pintores, arquitetos e escultores que tiravam o seu sustento da fé do povo. Em relação aos interesses sociais, podemos destacar que o cristianismo defendia a igualdade entre todos os homens, algo bem diferente do que o paganismo propunha, considerando de alto valor a estrutura aristocrática da sociedade, em que a maioria das pessoas, pobres e escravos, serviam uns poucos privilegiados, tá? Que não faziam nada. E pelo fato de se manterem longe das reuniões pagãs que aconteciam nos templos, teatros e outros lugares, isto fazia com que os cristãos fossem considerados um povo que não valorizava os modelos sociais vigentes e que se consideravam superiores ao povo. Isto fez com que eles caíssem na antipatia popular, já que a pureza em que viviam trazia à tona a forma impura de vida das pessoas da classe alta. Isto fez com que os pagãos considerassem os cristãos como inimigos da raça humana, capazes de causarem uma revolta contra o Estado. Estas foram as principais razões que levaram os cristãos a sofrerem todo tipo de perseguição pelo Estado romano. E é importante frisar que no início a perseguição era eclesiástica e política somente, pois os judeus eram os perseguidores. No entanto, a partir do governo de Nero, anos 54 ou 68 depois de Cristo, as perseguições começaram a partir do Estado romano. É muito importante lembrar disso. Portanto, as perseguições eram locais
e não aconteciam com muita frequência. A partir do ano 250, elas se tornaram gerais e muito violentas. E foi Décio quem começou com este tipo de perseguição. Quando se trata das perseguições ocorridas no primeiro século, um nome se destaca: Nero. Iremos falar sobre ele e sobre Domiciano também. A perseguição feita por Nero foi a primeira de uma larga série de perseguições, sendo muito intensa e se destacando por sua imensa crueldade. Portanto, eu convido você a não perder o próximo vídeo. Deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe muito este vídeo. E convide outras pessoas a assistirem a esta série tão importante. Ore comigo. Deus de infinitas misericórdias, Senhor dos que a Ti se prostam em adoração e contrição. Deus, quase 20 séculos se passaram desde que a Tua Igreja foi estabelecida após a ascensão de Teu Filho Jesus Cristo. Quantas lutas, quantas perseguições a Tua Igreja teve que passar e continuam passando através dos séculos. Nos dias atuais, inúmeros cristãos são perseguidos e condenados à morte em diversas nações. Pai querido, tem misericórdia de nós. Nós que estamos numa nação que é livre para cultuar o Teu nome. Acabamos nos acostumando com uma vida muito mais fácil, que, ao menor sinal de sofrimento, é capaz de tirar a nossa paz. Tem misericórdia de nós. Nos ensine a sermos gratos por aquilo que temos, a sermos fiéis em qualquer situação, a não perdermos de vista que fomos chamados para carregar a nossa cruz e não para vivermos à procura da felicidade como se ela pudesse ser encontrada em pessoas ou coisas. A nossa felicidade tem origem certa. Ela provém de Ti, ó Deus. E sem a Tua presença, seremos os mais infelizes dos homens. Que tenhamos essa certeza sempre dentro de nós. Em nome de Jesus, a nossa rocha, a nossa força, a nossa alegria e salvação. Amém.